Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema do convivencialismo. Para isso, convidamos aqui Paulo Henrique Martins, que é sociólogo, professor titular da UFPE. Bem-vindo, Paulo, como estão as coisas? Grato, Marcelo, pelo convite aí para estar mais uma vez com você aí, nesse belo trabalho que você já vem realizando há alguns anos aí. Legal, Paulo. O que que se trata essa dimensão do convivencialismo, né? Uma palavra que tem aí conexão direta, né, com convivência e o que que ela traz de Sim, informação para nós? poderia. Pode dizer de forma sintética que convivialismo é a filosofia da convivência. É a filosofia que coloca o tema político de como nós podemos conviver juntos, apesar de nossas diferenças, sem ter que nos massacrarmos uns aos outros. De forma geral, essa poderia falar que é esse tipo de filosofia. Tem uma referência importante dessa discussão do convivialismo, é o Ivan Illich. Você se lembra, nos anos 70, 1976, ele publicou um livro chamado La Convivialidade, em espanhol, e o Ivan Illich ele chamava a atenção sobre o perigo da hubris. A hubris, que é a arrogância, a vontade ilimitada de crescimento, de expansão. Então ele falava, fazia crítica da sociedade industrial, do perigo dessa hubris de levar, de certa forma, a uma crise planetária muito grande. Isso foi em 76. 76 para cá são uns 40 anos, pelo menos, não é? 40 anos, ou mais de 40 anos, 45 anos, que Ivan Illich fez essa chamada. Bom, então, o convivialismo é essa filosofia que vem se articulando vários movimentos intelectuais e sociais a nível mundial para repensar a construção de uma abordagem que retome a questão de uma nova ideologia ou de uma nova utopia que dê conta da complexidade do social, da filosofia humana, num contexto que as antigas ideologias não funcionam mais. Então, o convivialismo hoje parte do princípio que as ideologias do marxismo, do socialismo, do comunismo, do liberalismo, do anarquismo, que foram importantes em vários momentos entre o século XIX e o século XX, essas ideologias não dão mais conta da complexidade do fenômeno hoje de construção de uma sociedade mais democrática e de fazer a crítica do neoliberalismo. Então, o convivialismo parte de 5 princípios. Esse é amanhã nós estamos lançando, aí tem que ver no dia 25 de novembro, certamente depois vai ser divulgado esse trabalho, ou antes vai ser divulgado esse trabalho, 25 de novembro, vai ser lançado o segundo manifesto convivialista no Brasil. Já houve o lançamento de um primeiro manifesto convivialista em vários países, e agora, também no Brasil, em 2013, e agora vem um segundo manifesto convivialista que está sendo lançado. Foi lançado na França com mais de 300 signatários e está sendo lançado no Brasil com mais de 130 signatários pela editora Atelier de Humanidades. Bom, o que o segundo manifesto convivialista inova com relação ao primeiro é a questão do princípio da comum naturalidade, trazendo para o primeiro plano a questão ambiental. Então, para se construir uma sociedade mais plural, igualitária e democrática, o princípio da comum naturalidade é um princípio fundamental. O princípio da comum naturalidade, que tem a ver com a questão ecológica, com a inclusão da repensar o humano a partir da natureza, para fazer a crítica do antropocentrismo, que é fundamental, a comum naturalidade, descobrirmos que nós somos uma comum natureza, todo o planeta, a Gaia, é uma comum natureza, para fazer a crítica do antropocentrismo, porque nos últimos 300, 400 anos, o ser humano se tornou um agente ambiental extremamente destrutivo. Então, o ser humano deixou de ser apenas o sujeito histórico, o sujeito da emancipação, como se propunha o iluminismo.
o sujeito humano se torna, na verdade, um agente biológico extremamente destrutivo. Então, para superar... Pois não. A gente pode dizer, então, que essa ideia, esse manifesto, essa dimensão de convivencialismo se agrega e potencializa ou se inspira em todas essas dimensões de movimentos, por exemplo, que a gente já tem há muitos anos, ambientais, de direitos humanos, de emancipação, de luta, também de lutas sociais, como movimentos sociais, que a gente tem tantos, né, no movimento da terra, movimentos sociais de área sustentabilidade, né, de microcrédito, de tantas coisas assim. Daria para dizer que ele se conecta com isso como um valor Sim, exatamente, exatamente. São 5 princípios que regem o convivialismo como filosofia. A questão da comum naturalidade, que tem a ver com a questão ambiental, ecológica, a questão da comum humanidade, que tem a ver com a construção de uma humanidade, que foi historicamente o objetivo do movimento comunista. Era a comum humanidade. Mas também a ideia de uma comum socialidade, que tinha a ver com a questão da construção do movimento socialista. A questão da comum da individualização legítima, que tinha a ver com o anarquismo, a individuação legítima. E essa questão da oposição criativa, que tem a ver com a tradição do liberalismo. Então, são 5 princípios que regem o movimento convivialista. Ele é um amplo leque de solidariedade intelectual que vem assinado na França, o Manifesto francês tem atores importantes como Edgar Morin, por exemplo, o Alain Caillé, o Axel Honneth, na Alemanha, o Chomsky, nos Estados Unidos. São grandes intelectuais que estão assinando esse manifesto. E no Brasil também nós estamos fazendo lançamento para repensar a questão do como o convivialismo se apresenta nessa discussão de sociedades pós-coloniais. Então, a difusão do convivialismo em diferentes países está sendo publicado na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Japão, e a publicação do convivialismo coloca um desafio enorme de saber como você traduzir e organizar a recepção de ideias em contextos culturais diferenciados. Essa é a questão. Você se lembra como isso preocupava Homi Bhabha com sua discussão sobre o local da cultura, ou nação como narração. É a preocupação com a questão das diferentes formas de organização semiótica e simbólica dos eventos. Paulo, você fala da questão do colonialismo, né? É algo interessante explicar um pouquinho para o nosso telespectador, às vezes até perder um pouco essa perspectiva do que é viver numa dimensão de colonialidade, o que é o pós, depois, né? Ou se fala decolonização, pós-colonialismo. O que seria o colonialismo, de alguma forma, que a gente está vivendo, digamos, hoje, né, comparado então, hoje? Bem, a discussão do convivialismo e a expansão do convivialismo no Brasil como um movimento intelectual e um movimento prático e um movimento político em favor de uma nova filosofia e em favor de uma nova sociedade não pode deixar de considerar a questão da colonialidade. Eu sempre digo que o capitalismo vai com colonialidade, com colonização. Não dá para pensar o capitalismo sem pensar a colonização. A questão não dá para pensar capitalismo sem pensar a questão do imperialismo e da dependência. Mas, de certa forma, a teoria crítica e a teoria social nos países centrais construíram reflexão crítica sobre o capitalismo sem colocar a questão da colonização e a questão da colonialidade como dispositivo de poder racista. Então, você trabalhou a questão dos movimentos sociais, em toda a questão salarial, de divisão de renda, proteção social, mas como se esse capitalismo, a acumulação do capitalismo nos países centrais, não considerasse o elemento da colonização planetária, o elemento da expropriação de riquezas, de culturas, de riquezas materiais e simbólicas em outras culturas, em outras sociedades, e que foram fundamentais para a acumulação do capital central. Ou seja, uma acumulação primitiva externa ao capitalismo central que foi importantíssima e estratégica para o capitalismo central. Então, não dá para discutir hoje a questão do convivialismo, seja no centro, seja na periferia do sistema mundial, sem colocar a questão da colonialidade. Porque a questão da colonialidade leva diretamente à questão do patriarcalismo
a questão do machismo e a questão do racismo. Então, hoje, essa questão está emergindo com força. Quando essa questão do racismo está voltando, é porque a questão da colonialidade está emergindo como um dispositivo de dominação que foi central em todo o período da colonização planetária. Entende? Então, não dá para discutir convivialismo se você discutir a questão do racismo num país como o Brasil. Não dá para discutir a questão da colonialidade, não dá para discutir os fundamentos da violência contra as mulheres, ou contra os negros, ou contra os índios. O convivialismo não pode ser uma prática liberal, entende? Numa sociedade periférica. Tem que ser mais do que isso. Isso quer dizer que, de alguma forma, as buscas por uma emancipação, cidadania, um país mais justo, melhor, que possa incluir, de fato, direitos humanos, né, e se liberar dessas tantas dimensões de racismo, claro. Passa por essa dimensão de olhar historicamente o que a gente recebeu, que é essa dimensão de dominação dos mais fortes, né, do capital, e aí isso se reproduz também na questão racial e tudo mais, seria isso? Exatamente. Eu lancei recentemente um livro que você conhece, no ano passado, chamado Teoria Crítica da Colonialidade. Qual é a ideia? A ideia é que essa discussão, que é própria da teoria crítica, sobretudo a partir dos alemães, de Adorno, Horkheim, dialética do esclarecimento, depois o Habermas, Honneth, Benjamin, Erich Fromm, uma série de autores judeus não foram implicados com a discussão do esclarecimento, a revisão da natureza do esclarecimento, de tal modo para repensar o tema da emancipação, o tema da autonomia e o tema da liberdade. Então, o que eu proponho com a discussão da teoria crítica da colonialidade é que a teoria crítica ela não emerge só dentro das condições do totalitarismo, do nazismo na Alemanha, mas a teoria crítica se coloca em todos os lugares onde o problema da dominação é evidente. Agora, claro, com características diferenciadas. Nós não podemos discutir a teoria crítica num sistema periférico a partir simplesmente dos fundamentos do idealismo alemão, de Marx, Weber e Kant. Por mais que considere que Marx, Hegel e Kant sejam elementos fundamentais para a filosofia contemporânea, mas, assim, para a organização do problema da dominação e da liberdade na periferia, eu sou muito mais o Paulo Freire. Eu acho que é uma fenomenologia no Paulo Freire, uma espécie de um realismo crítico ou um realismo fenomenológico no Paulo Freire, a partir do tema da educação, da consciência a partir da realidade onde se vive, que é a realidade da colonialidade, que tem muito mais sentido do que eu falar das teses de Kant sobre justiça, liberdade, entende? Assim, no sentido que, não desconsiderando o Kant, quer dizer o seguinte, que a realidade dos sistemas periféricos é de um mundo fragmentado pela violência colonial. Então, nós temos que dar um salto hermenêutico para construir a teoria crítica. A hermenêutica tem que aparecer por saltos para superar a fragmentação histórica gerada pela colonização. Um pensamento mais próprio aí dentro nosso, né, e crítico, etc. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, já voltamos logo a conversar aqui com Paulo Henrique Martins sobre esse tema do convivialismo. Já. Tá. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando sobre convivencialismo e todas as dimensões importantes aí dentro, também para a dimensão de cidadania e o que acontece um pouco hoje aí em termos de configurações e pensamento crítico no mundo hoje. E temos a presença de Paulo Henrique Martins, sociólogo, professor titular da UFPE. Professor Paulo, como é que você vê aí as configurações políticas dos últimos tempos aí no mundo, então, né, eleição, né, tem Trump caindo, aqui em América Latina, alguns, né? Como é que você vê para essa dimensão da convivência aí dentro? Há uma discussão, Marcelo, importante sobre o problema da democracia. O que é democracia no contexto de colonialidade? O que é a construção da democracia num contexto de racismo e de violência sexual de gênero com tal intensidade como nós vivemos no Brasil? Então, veja bem, tem uma discussão aí importante que tem a ver com a questão da colonialidade, que é saber se o republicanismo político, o liberalismo republicano, como é que ele foi acolhido aqui na construção das nossas experiências de libertação,
de emancipação. Penso que houve alguma ingenuidade no debate sobre o que é o liberalismo político. O liberalismo político, idealmente, é uma experiência interessante, sobretudo na sua perspectiva republicana, uma sociedade de pessoas iguais, todos somos cidadãos, todos nós somos protegidos pela lei, todos nós temos direito à proteção social, ao trabalho, à liberdade de expressão, etc., etc., à vida sexual, enfim. O liberalismo como projeto, como programa do desenvolvimento da sociedade política a nível mundial, e sobretudo a nível dos países centrais, é um projeto que é uma referência importante. A questão não é o que é um bom programa, é um bom programa político, de filosofia política. A questão é saber, em contextos concretos, se o liberalismo político e a democracia republicana ela funcionou. E aí não funcionou. Entende? E aí que é interessante que nós vivemos numa sociedade que eu chamo de uma sociedade oligárquica. Eu chamo de democracia oligárquica. Nós vivemos claramente num sistema político, histórico, econômico, moral, que funciona por estruturas hierárquicas bastante rígidas. Então, os mecanismos de classificação da mudança social, mudança da organização das sociedades complexas, baseada a partir das teses liberais, Estado, sociedade, mercado, espaço da política, do trabalho, da igreja, não funciona em sociedades pós-coloniais com um nível de intervenção do poder bastante hierarquizado. Nós temos uma outra situação. Os conflitos econômicos eles são refeitos pelos conflitos interétnicos. Acho que o elemento étnico ele é central na formação das classes ou das castas dominantes e das dominadas e atravessa todo o circuito da questão econômica. Por isso que a questão da desigualdade não é só uma questão de desigualdade de fundamentação de base econômica, ela tem uma fundamentação étnica. Quando você vê a distribuição da desigualdade, você vê que as populações pobres, negras, que são mais atingidas pela questão da desigualdade. Então, o problema não se dá para pensar a questão econômica, que seria fundamental dentro da lógica do liberalismo econômico, sem pensar a questão dos conflitos étnicos que dominam as sociedades coloniais. Entende? Então, nós não temos uma sociedade civil naquela perspectiva de pessoas que estão no mercado de trabalho, ganham seus salários, e vão às ruas, fazem compras, exercem seus direitos civis, políticos e econômicos. Não existe isso dentro das sociedades pós-coloniais como a brasileira e todas latino-americanas. Nós temos sistemas de esferas de poder e de dominação segmentados, tanto a nível do que a gente chama de uma sociedade civil, como a nível da sociedade política e a nível da organização do Estado. São esferas de poder diferenciadas. E, então, a negociação entre elites é extremamente complexa, do mesmo jeito que a resistência das elites é muito complexa e muito forte com relação à participação social. E aí dentro, professor Paulo, a questão tradicionalmente dos partidos, por exemplo, que são mais à esquerda, né, que tem toda uma visão mais de distribuição, de justiça social e próprios trabalhos dos movimentos, assim, como é que você vê esses últimos tempos né, com essa ascensão que se teve em vários lugares, por exemplo, de extremismos de direita, de coisas ditatoriais, né? Parece que está até ficando mais longe desses ideais de equilíbrio, justiça social, que pregado mais pelo que se chama de esquerda, de movimentos sociais e também ambientais e outros de direito, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, que não dá, Marcelo, para a gente entender a crise atual que nós estamos atravessando a partir de um único problema, de única causa, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala de América Latina, a gente tem que entender que é uma área que os Estados Unidos consideram de segurança nacional. Então, eles fazem intervenções através de seus sistemas de mecanismos de segurança, a CIA, os serviços do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sempre que eles se sentem ameaçados
por algo que represente a presença do comunismo na região, mesmo que seja fantasmagórico, porque isso era uma bandeira na disputa entre russos e norte-americanos na época dos soviéticos e norte-americanos na época da Guerra Fria. Entende? Hoje a presença de partidos comunistas, a presença da Rússia ou de Cuba na América Latina Central, do Norte, do Sul, não existe. Existem partidos de esquerda, mas que são frentes heterogêneas, que têm comunistas, mas não existe só essa questão do comunismo. Ou seja, o comunismo é um dispositivo de controle que aciona, sobretudo, os militares em termos de defesa da ordem social e da ordem política. Então, o problema da segurança norte-americana na América Latina já é um elemento de desestabilização. Então, por exemplo, a questão do Lula, do PT, a criminalização do PT através do Sérgio Moro, nós sabemos o quanto foi articulado com os serviços de inteligência dos Estados Unidos. A proximidade, os procuradores de Curitiba viajando para os Estados Unidos, enfim, tem toda uma colaboração, uma cooperação para tentar, e conseguiram, e tiveram sucesso em termos de criminalizar o PT, e não só, criminalizar as esquerdas de uma forma geral no Brasil. Isso se repete na América Latina, mas através de outras formas. Então, isso é um fenômeno. Outro fenômeno que tem acontecido é o seguinte, é que a exceção do neoliberalismo mundial ampliou muito a desigualdade. Muita desigualdade com impactos não só da economia, mas, sobretudo, da questão da inteligência emocional das populações atingidas. As pessoas se sentiram profundamente desamparadas. Né? Então, até a tese do Zygmunt Bauman sobre a modernidade líquida, as pessoas, a fratura dos laços sociais dos relacionamentos, é muito evidente e ficaram muito mais fortes essas fraturas agora com a pandemia. Se ampliaram muito essas fraturas em casamentos, relacionamentos, partidos políticos, solidariedades civis, ficaram muito mais fragmentados, muito mais difíceis por causa do isolamento, mas também por causa da perda de confiança nas instituições. Então, a desigualdade gerada pelo neoliberalismo é uma desigualdade também de caráter moral, político e civil, além de econômico, e gerando populações, massas de populações abandonadas, no que vão ficar muito vulneráveis e abertas para políticas ou discursos mais à direita, populistas. E aí não é algo só da América Latina ou da Índia ou da África do Sul, também dos países desenvolvidos. Nós sabemos como a população operária de Detroit, abandonada, ou de Chicago, como ela foi seduzida pelo discurso nacionalista do Trump. Né? Do mesmo jeito que no Brasil, o Bolsonaro também usa esse discurso nacionalista que atrai as populações desamparadas. Não só as populações que perderam seus empregos, mas aquelas populações que se sentem abandonadas pela falta de um estado de proteção social. Então, tem a ver com a questão do emprego. Quem não tem emprego precisa de uma proteção, mas tem a ver com falta de políticas de proteção social, em termos de educação pública, saúde pública, habitação popular, etc., etc. Então, essas populações elas são muito vulneráveis, elas são muito abertas para receber discursos populistas de direita e, sobretudo, por líderes carismáticos, que aparecem um pouco como os salvadores dos despossuídos. Então, esse é um outro fenômeno. Então, você tem um fenômeno que a gente falou da segurança nacional da América Latina, você tem o fenômeno do neoliberalismo gerando uma desorganização das práticas democráticas e dos estados nacionais modernizadores. Tem o terceiro fenômeno, também está ligado à questão do neoliberalismo, que é o desaparecimento da filosofia do progresso histórico. Toda a energia social, toda a energia popular, toda a energia intelectual, sobretudo nos sistemas periféricos, estava voltada pela perspectiva de modernização. Um Estado que modernize, um Estado que gere emprego, um Estado que gere indústria, um Estado que gere proteção social.
E isso canalizou as energias intelectuais, inclusive. A sociologia da modernização, a geografia da modernização, a economia da modernização eram centrais. Nós hoje, também os intelectuais, estamos desamparados. De certa forma, nós não temos mais aquele reconhecimento que nós tínhamos antes nas universidades públicas, sobretudo, como agentes de formação das elites dirigentes. Já não somos mais isso também. Paulo, nós temos 1 minuto e máximo 1 minuto e meio aqui. O que você deixaria de mensagem, assim, talvez do que fazer num contexto desse, ou de organizar, né? Bom, eu vejo assim que o Manifesto Convivialista, que está sendo lançado a nível mundial, está sendo criado. O Manifesto Convivialista é uma rede, já é bastante ampla a nível mundial. Está sendo articulado com outras redes de solidariedade. Então, existe nesse momento uma grande rede chamada Multiconvergência, que está sendo organizada a partir de mais de 20 redes, grandes redes internacionais ligadas à questão de saúde, educação, etc., a vários programas em vários países mundiais. A ideia, então, é que a gente possa fortalecer uma nova rede a favor de um novo humanismo, um novo pluralismo, né? E que possa permitir rearticular a resistência política e os movimentos sociais e comunitários, e também o campo intelectual, para que possamos dar conta do processo de fragmentação em curso. Uhum. Essa é a ideia, digamos assim, reinventar a emancipação, reinventar o projeto da emancipação. Muito bom, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Mas foi muito enriquecedor. Agradecemos muito aí a presença do professor Paulo Henrique Martins, sociólogo, professor titular da UFPE, um trabalho belíssimo aí, conversando também com a gente mais uma vez, agora sobre o convivencialismo. Qualquer coisa, procure a gente também na rede social, no Instagram, Facebook, temos lá o programa Realidades, e também no YouTube, temos aí mais de 100 programas já gravados, estão lá no canal Realidades TVU do YouTube. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Tchau.